Fala galera, bem-vindos ao canal Ex-Enem. Meu nome é Cauê Gomes, sou professor de Geografia e hoje a gente vai falar sobre as águas superficiais, os rios. Vamos nessa! Então galera, hoje a gente vai falar um pouquinho aí, né, sobre os rios, mas a gente sabe que os rios fazem parte, né, da hidrosfera. E a gente sabe que a gente pode dividir a hidrosfera, né, na porcentagem de água salgada, que são as águas oceânicas, e água doce, né, a que a gente consome aí mais diretamente. A gente sabe que de toda a água do mundo, mais ou menos 2,5% da água do planeta é água doce, né? E a gente sabe que essa água doce está concentrada de maneira diferente nas calotas polares, na atmosfera em formato de vapor d'água, no subterrâneo com os lençóis freáticos e nas águas superficiais, que é o foco de hoje da gente, que são os lagos e os rios, que são literalmente as águas correntes. Então, primeiro, saca essa imagem aqui. A gente está vendo aí nesse retângulo, nesse quadrado, né? A gente está vendo a bacia hidrográfica. E vamos entender um pouquinho a diferença aí. Rede hidrográfica é o rio e seus afluentes. É toda essa partezinha azul aí que a gente vê na imagem, não é isso? A gente está tendo o rio principal, que sai da nascente até a foz. Lembrando que o rio normalmente, né, sempre escorre por gravidade, né? O rio sempre escorre por gravidade. Por que você fala normalmente, professor? Porque a gente tem, né, transposições, a gente tem alternativas de construção de canais artificiais pelo homem, e aí a gente vai ter algum desses canais usando bombeamento, né, bombeando a água para ele chegar no ponto mais alto e depois escorrer por gravidade, como acontece com a transposição do São Francisco. Mas o rio, né, principal, o rio natural, ele corre por gravidade. Então ele sempre nasce no ponto mais alto e escorre para o ponto mais baixo, né, água corrente. E seus afluentes, que são esses rios laterais aí, né, que podem ser um rio que deságua em um rio principal, né, e também pode ser um desvio, um braço desviado do rio principal. Né? O rio encontra uma barreira orográfica e aí é desviado um pedacinho e aí se cria um afluente. Então pode ser tanto um rio que deságua no rio principal, quanto, né, um afluente construído do próprio rio. Então quando eu tenho essa parte azul aí, o rio e seus afluentes, é a rede hidrográfica. A bacia hidrográfica é a área do rio principal, seus afluentes, e a área de influência e captação hídrica. Ou seja, toda essa área verde, né, todos esses divisores de água, os morros, o relevo, a vegetação, né, quando chove nessas regiões, a água vai escorrer para o rio. Né, é a zona de drenagem, é onde eu vou absorver a água, é onde eu busco a água. Então a bacia hidrográfica é o rio principal e sua área de influência, e sua área de captação hídrica, né? Então, bacia hidrográfica é uma coisa mais ampla e rede hidrográfica é apenas o rio. Vê essa imagem aqui comigo. Eu tenho aí uma divisão de duas bacias hidrográficas, de dois rios diferentes, né? Isso, esses rios, eu sei que são rios diferentes porque eles não se tocam. Em nenhum momento na imagem me traz, por exemplo, né, a junção deles. Então, eu tenho como saber que eles não são afluentes e são rios separados. Não é isso? E entre eles, aqui numa linhazinha bem marcadinha, né, a gente vai ter o divisor de águas. Divisor de águas, galera, é normalmente um relevo, né, que, por exemplo, divide uma bacia de uma para outra, ou, por exemplo, causa a divisão de um rio principal para gerar, né, um afluente. Então, divisor de águas, né, é esse meiozinho aí, ó, é o relevo, é o morro, é o planalto, certo? É a montanha que delimita o início e o final, né, de uma bacia para outra. Como assim, professor? Querendo ou não, você sabe que se lá do lado A, né, naquela escarpa, do lado, né, esquerdo aí, desculpa, do lado direito aí do relevo, a chuva que cair ali, ela vai escorrer para a bacia A, não é isso? E a gente aprendeu que a bacia é a área de influência do rio, o rio principal, e sua área de captação hídrica. Então, se a água que cai, né, que precipita naquela escarpa, desce para a bacia A, toda aquela área depende e faz parte da bacia A. Já quando cai desse lado aqui, ela escorre para o rio B. Então ela vai pertencer à bacia do rio B. Então o meio aí, um divisor de águas ou interflúvios, né, eles literalmente marcam, delimitam o final e o início de uma bacia. E eu sei que isso é diferente, principalmente porque os rios não se tocam. Então no Enem, galera, numa questão, numa imagem, numa prova, analisa isso, né? Você consegue ver ali se o Enem traz para mim, né, a ligação,
a distância, e aí você consegue delimitar legal se é uma bacia, se é um rio, se é duas bacias. Bacia hidrográfica, rio principal e sua área de influência. Delimitado ou, né, marcado aí pelos divisores de água ou interflúvios. São relevos mais altos que servem para captação hídrica. Beleza? Só alegria, vamos comigo. Então, ó, quando eu penso melhor aí nesse contexto de bacia e rio, a gente pode pensar nas maiores bacias hidrográficas do mundo. Vê essa imagem. Eu acho essa imagem maravilhosa, porque isso dá uma noção da grandiosidade da nossa floresta amazônica como bomba d'água, não é isso? Que ela bombeia água através da evapotranspiração para a atmosfera, é a maior bacia hidrográfica do mundo. E você vê aí na imagem, ó, que tem todo o rio, seus afluentes e sua área de influência. Né? Já a segunda maior bacia do mundo é a do Congo, né? Ali na África, na floresta do Congo. E quando eu pego, por exemplo, o maior rio, né? Aí já é um pouco diferente, porque o rio é a rede hidrográfica, é a extensão. Né? O maior rio em extensão do mundo continua sendo o Amazonas. Ela é a maior bacia hidrográfica do mundo e o maior rio em extensão. Só que quando eu vou para o segundo lugar, né, a gente viu que a segunda maior bacia do mundo é o Congo, porque o rio afluente e sua área de captação hídrica. Já o segundo em extensão é o rio Nilo, que vai ali, né, do Sudão para o Egito, né, e deságua no Mediterrâneo. Então aí dá para a gente ter uma noção da diferença, por exemplo, quando a gente fala sobre rede hidrográfica, sobre extensão, sobre rio principal e bacia hidrográfica, que é sua área de captação hídrica. Né? A gente consegue ver bem aí como é essa área extensa na região da bacia do Amazonas. Beleza? Só alegria. Então, se a gente está falando de rio, vamos focar um pouco nele aí, já que é né, a ideia da nossa aula hoje. Os rios a gente sabe que são as águas superficiais correntes, que circulam por gravidade, sempre do ponto mais alto, nascente, para o ponto mais baixo, que é a foz. Não é isso? O desnível do relevo, a variação de altitude, vai influenciar diretamente aí na força das águas e na classificação do tipo do rio. Né? O rio, devido às suas variações e seus fatores que influenciam, como o período de chuva, como o relevo, como para onde ele se direciona, da onde ele vem, da onde vem a água e assim sucessivamente, a gente vai ter aí as classificações e as características principais dos rios, certo? E é aí que o Enem pega. É aí que o Enem vai trocar uma palavra, vai pedir para você, né, saber das características daquele rio de acordo com o clima, de acordo com a vegetação. Então é importante você se ligar nesses conceitos que são ali uma casquinha de banana muito usada na prova do Enem. Beleza? Então, ó, primeiro a gente também está falando de rios, tudo bem, rios são águas correntes, professor, que nascem nos pontos mais altos, nascentes, e escorrem por gravidade, massa, certo? Então, a nascente a gente pode chamar, por exemplo, de montante. Montante é toda a área do rio que vai, né, em direção à nascente. E então, o morro, alto, morro, montante, nascente, ponto mais alto. Foz é onde ele deságua, é onde ele acaba, é onde ele se junta com o mar, onde ele se junta com outro rio. Então, da parte em direção ao ponto mais baixo do rio, a gente pode chamar de jusante. Mas a gente volta um pouquinho para aí. Mas como é que nasce esse rio? Primeiro, a gente sabe que eu tenho como o rio nasce e da onde vem a água do rio. Então, primeiro, vamos entender da onde surge, né, essa água corrente. A gente pode ter dois processos. O mais comum, né, na verdade, assim, que é bem simples, é o escoamento superficial. O acúmulo da água da chuva que vai escorrendo, junto com o derretimento do gelo da neve, vai encontrando outros rios e afluentes e vai somando essa quantidade de água e pode gerar um córrego, pode gerar um rio, certo? Mas, né, o que a gente normalmente no Brasil vê são os rios de saturação de solo. Então, primeiro, eu posso ter um rio que se forma através do escoamento e do acúmulo da água, do derretimento da neve e da chuva, que vão se juntando e formando um leito, um rio maior, e o outro é de acordo com a saturação do solo. A gente aprendeu no ciclo hidrológico que a água evapora, condensa, precipita, né, isso escorre superficialmente e infiltra. Então, quando a água infiltra no solo, dependendo do solo, né, isso, se o solo é latossolo profundo, se o solo é litossolo rasinho, ele tem uma capacidade de armazenar essa água. A água vai infiltrando, encontra a rocha matriz, que é aquela rocha lá no fundo que ainda não virou solo, que é uma rocha sólida, né, isso que não foi intemperizada, e aí quando ele encontra a rocha matriz, vai infiltrando e ele vai acumulando, porque ele não consegue mais infiltrar. Né? Então ele vai acumulando até saturar, né? Isso, ou seja, satura o solo, e aí ele precipita na superfície. Ele literalmente esborra.
ou ele pode infiltrar e escorrer para uma parte mais baixa, certo? Então, quando eu tenho aí a composição do solo, a absorção e a saturação do solo, eu posso formar uma nascente. Quando você vê a água, olha a expressão, minando no chão, né? É muito comum a galera dizer isso aqui no Brasil. Eita, a água está minando, né? Porque o solo está saturado e a água, devido à pressão, lógico, e outros fatores, né? Ele está precipitando na superfície e formando aí a nossa nascente e a água corrente. E aí eu posso classificar de vários fatores aí, né, os nossos rios. Primeiro, drenagem. Olha o termo, vem comigo. Drenagem. Né? Drenagem é para onde literalmente a água é drenada, da onde eu retiro, para onde vai a água do rio. Né? Em que direção, qual é a relação para onde o rio joga a água, onde ele é drenado. Drenagem do rio, ele pode ser classificado de acordo com a drenagem exorreica, né, endorreica, arreica e criptorreica. Vamos nessa, ó. A gente sabe que, primeiro, o senhor já falou aí que drenagem é para onde vai a água do rio. Tranquilo. Quando a água do rio, né, vai em direção ao mar, ele deságua fora do continente, a gente vai ter aí, certo, né, uma drenagem exorreica, externa, para fora. Drenagem exorreica é quando o rio deságua no mar. No Brasil, os rios totalmente brasileiros, né, na verdade a maioria dos rios do Brasil tem drenagem exorreica. No Brasil, predomina a drenagem exorreica, que deságua principalmente no nosso querido Oceano Atlântico. Drenagem endorreica é eterna, quando as águas desaguam dentro do continente. Ela pode desaguar dentro de outro rio, como a gente já falou aqui dos afluentes, ela pode desaguar numa lagoa, ou simplesmente perder força e não conseguir chegar no oceano. Então, exorreica externo, para fora, no oceano, principalmente no Brasil, e endorreica dentro do continente. Beleza? Então, ó, além dessas duas, eu vou ter a arreica, literalmente, arreica, que normalmente ocorre em regiões desertas, semiáridas ou secas, não é isso? Por quê? Porque é quando a água evapora. Quando o rio vai chegando num ponto onde predomina a evapotranspiração potencial à precipitação. Quando você escuta isso, né, quando você lê isso no Enem, né, a evapotranspiração potencial é maior do que a precipitação, quer dizer que evapora mais do que chove. Então, nessas regiões semiáridas, nessas regiões desérticas, o rio vai se direcionando para uma região, vai perdendo água, vai ficando rasinho até que ele evapora. E quando ele evapora, ou seja, a drenagem é feita para o ar, ela é arreica, beleza? Semiárido, desertos, né, regiões secas. E as regiões criptorreica, cripta, né, interior, é quando a água literalmente infiltra no solo, e essa infiltração vai causar um tipo de intemperismo kárstico, não é isso? E isso vai gerar, né, as grutas ou cavernas, estalactites e estalagmites. Criptorreica, cripta, né, é de infiltração no solo. Por exemplo, né, a gente tem aí, ó, a formação de um relevo kárstico, né, por infiltração, a água vai infiltrando no rio, vai ali, né, diluindo o solo no interior e vai formando essas grutas. Como, por exemplo, é muito comum a gente ter, ó, a formação, deixa eu só colocar aqui a animação para vocês verem, que é, né, a formação de dolinas. Dolinas são esses sucos de erosão, essas lagoas que se formam quando a água do rio, ó, literalmente infiltra no solo. Né? E aí, quando o teto da caverna, por exemplo, cede, forma esses funis de água. Né? Isso aí no Amazonas, certo? Você está vendo aí uma dolina se formando. Por quê? Por causa da drenagem criptorreica, quando a água do rio infiltra no solo. Tranquilo? Sem medo de ser feliz? Então, ó, de acordo com a drenagem exorreica externa, endorreica interna, arreica evapora e criptorreica infiltra. Eu posso classificar também de acordo com a sazonalidade. Vem cá, lembra comigo, né, você é aluno ex-ENEM, né, sazonalidade é tudo aquilo que tem uma variação de acordo com as estações do ano, uma variação anual. Então, se eu tenho um comportamento sazonal, é o comportamento de acordo com os períodos de cheia, com os períodos de seca, com os períodos de chuva, com os períodos de estiagem, não é isso? Então eu vou ter um rio classificado de acordo com a sazonalidade, né, em um rio perene. Perene é permanente, P de perene, P de permanente, não é isso? É quando o rio passa o ano todo cheio. Observação. Sim, esses rios perenes podem ter uma variação de nível. Por exemplo, se um rio perene ocupa uma região tropical, que chove no verão e tem seca no inverno, mas ele é perene,
Na época de chuva, ele vai encher, vai vazar, né? Por isso região de vazante. E na época de seca, ele diminui, né, a quantidade de água e fica num leito menor. Mas ele não seca, perene. Já intermitentes são aqueles que têm uma variação sazonal mais intensa. Eles literalmente são intermitentes, são variados. Passa uma época do ano cheia e passa outra época do ano seca. Beleza? Perene e intermitente. Não esquece. Perene permanente, cheio o ano todo, e intermitente que varia. No Brasil, a gente tem alguns rios intermitentes, né, que se encontram principalmente ali no semiárido nordestino, certo? Mas, de maneira geral, no Brasil predomina rios perenes, caudalosos, com grande quantidade de água. Vamos nessa? Tranquilo aí. Rio São Francisco e um afluente do Rio São Francisco nessas duas fotos, certo? Que eu tirei aí mais ou menos em 2010. Vamos nessa. Eu também posso classificar o rio, beleza, professor, o senhor já falou, drenagem, relevo, desculpa, sazonalidade e agora regime. Regime é literalmente o que alimenta o rio. Da onde vem a água? A gente viu como se formam as nascentes, né? Como um acúmulo de água vai escorrer e formar um rio. Mas a gente tem um regime da onde vem essa água. Drenagem para onde vai, regime da onde vem. E quando a água ela vem proveniente da chuva, da precipitação, é regime pluviométrico. Quando você vê no Enem assim, o rio possui um regime pluviométrico, quer dizer que a água vem das chuvas. Por exemplo, no Brasil, presta atenção, todo o rio totalmente brasileiro, quer dizer que só tem aqui dentro do Brasil, certo? Todo o rio totalmente brasileiro, ele é de regime pluvial. Porque Brasil, bicho, não tem neve. Né? A gente tem nevezinha ali, quando neva um pouquinho ali na região sul, mas a gente não tem montanha para derreter a neve de montanha e escorrer. A gente tem um clima tropical. Então, no Brasil, predomina chuva. Então, no Brasil, predomina regime pluviométrico. E a gente vai ter também um regime, a água oriunda do derretimento, tanto da neve, nival, quanto do gelo glacial. Né? Então, são bem comuns aí cair na prova. Normalmente, o Enem, quando coloca um, não coloca o outro, para não gerar uma confusão. Mas glacial é gelo, nival é neve. Por exemplo, o Rio Amazonas, que não é um rio totalmente brasileiro, né, ele tem um regime misto. Como assim, professor? O Rio Amazonas tem um regime misto. Porque, querendo ou não, o Rio Amazonas já nasce com derretimento do gelo dos Andes. O gelo vai derretendo, vai escorrendo, vai dando origem, né, ao Rio Amazonas. Lembrando que ele não começa com esse nome, porque ele não está no Brasil, né, só alegria. E aí, quando ele vai chegando nas partes mais baixas, ele infiltra no solo. E aí vem a chuva, se junta a água da chuva com a água do derretimento do gelo, ao solo satura e ele volta para a superfície formando novamente um rio. Então o Rio Amazonas ele tem um regime misto, tanto nival quanto pluvial, certo? Porque o Rio Amazonas é foda, ele manda em tudo, desculpa o palavrão, certo? Não repita isso em casa. Então vamos nessa. E misto, como eu acabei de falar, do nosso querido Amazonas. É importante lembrar aí as características, né, que tem acordo com isso, como a gente viu a dolina, com a drenagem criptorreca, né, quando a gente vai ter aí a formação de rios de derretimento de neve, né, ou de gelo, a gente vai ter um intemperismo muito intenso. Isso é muito comum no Canadá, na Noruega, certo? Ali no norte da Europa. A Noruega é o país dos fiordes. Fiordes é um relevo, como você está vendo nessa imagem aqui, ó. O nível do rio lá embaixo e as escarpas bastante, né, íngremes nas laterais. Isso por quê? Porque a erosão glacial, a erosão, né, que a gente vai ter gelo, ou seja, uns blocos de gelo que saem derretendo da montanha, causando choque, intemperismo físico, e ao mesmo tempo esse gelo vai derretendo, né, formando água, causando intemperismo químico. Então a soma desses dois intemperismos faz com que seja muito intenso esse processo. E por onde passa esses tipos de rio, normalmente a erosão é mais intensa, cava mais o rio e gera esse desnível, formando um relevo de glacial, um relevo de derretimento de gelo de rios que tem origem, certo, principalmente nivais e glaciais. Beleza? Fiordes. Ali do outro lado você está vendo um exemplo dessa neve sendo derretida e formando um rio, que é uma moraina. Moraina. Língua de gelo. É esse acúmulo, né, de entulho, de rocha, de lama e gelo e neve que causa essa erosão tão intensa, formando os fiordes na Noruega, que normalmente está ligado a regimes de rio, nival ou glacial. Beleza? Só alegria? Vamos comigo, cansa não. Chega aí. Ó, e aí a gente também pode classificar de acordo com o relevo. Fácil, tranquilo. Planalto e planície. Rios de planalto são aqueles que têm desnível, né? Ou seja, um planalto é um relevo maior do que o seu entorno.
Então, rios de planalto normalmente vão apresentar o quê? Corredeiras, cachoeiras, mais força em transporte de sedimento e grande potencial de produção de energia hidroelétrica. Porque para gerar um moinho tem que ter força, é mais fácil usar rios de planalto, porque tem corredeiras, né, tem mais força para poder gerar energia elétrica. Já desse lado tem o rio de planície, rios com pouco desnível. Se eles têm pouco desnível, eles não recebem tanta influência do quê? Da gravidade. E aí acaba não tendo tanta força, tanta corredeira. É por isso que se forma normalmente em rios de planície meandros, que são essas serpentes de rio, né? Essas ondulações que se formam, por exemplo, no Rio Amazonas, no Congo. Né? Esse nome dessas curvinhas que o rio dá é meandros. Né? E aí, ó, rio de planície é melhor para navegação. Rio de planície é melhor para navegação. E aí, lembrando de novo como a bacia hidrográfica amazônica é tão importante, ela é mista. Ela tem tanto potencial de produção de energia hídrica, porque tem afluentes de planalto, e ele é muito utilizado para navegação, porque tem rio de planície. Certo? Então, o meandro, ele se forma literalmente porque o rio vem transportando sedimento, mas ele é plano, não tem muita força, bicho. Então ele vai empurrando, aí quando tem muito sedimento, ele deposita na parte interna, ó, da curva, na parte interna do meandro. E aí ele vai depositando, desviando e erodindo. Depositando, desviando e erodindo. Né? Ele traz transporte, deposita. Não tem força, deposita ali, aí ele desvia. Deposita, desvia. Deposita, desvia. Certo? Então eu vou formando os meandros, que se formam em rio de planície. Quando tem, por exemplo, uma chuva muito intensa e causa uma cheia, aí o rio ganha força e pode, ó, romper esses meandros. Já rios de planalto, como eu disse para vocês, ele é bom para a produção de energia hidrelétrica. Mas hoje a gente tem as eclusas. Eclusa nada mais é do que um elevador hídrico. É quando a gente tem, por exemplo, para facilitar a navegação desses rios, ou quando eu construo uma hidrelétrica, como essa aqui, ó, certo? Que faz o quê? Né? Gera o desnível do rio, e aí eu preciso que, né, o navio navegue, navio navegue é ótimo, né? Mas eu preciso que o navio passe para poder, por exemplo, não interromper o comércio, não interromper a pesca, não interromper o processo de transporte de grãos, de exportação de matéria-prima. Então, eclusa nada mais é do que o elevador hídrico, né? Eu tenho aí, ó, o reservatório, eu encho o reservatório até ficar no nível mais alto, o barco entra, aí eu fecho as válvulas, abro a válvula mais baixa, o nível do rio vai baixando, ele fica no nível mais baixo e vai embora. Uma das eclusas mais famosas do mundo é do Canal do Panamá, que é muito importante no comércio mundial, certo? Porque diminui o custo dos transportes, por exemplo, para a Ásia, sem precisar, certo, contornar a América Latina. E, infelizmente, ele é intensamente controlado pelos Estados Unidos, pertence aos Estados Unidos, e ele coloca muitas taxas para quem passar por aí com produtos, principalmente no contexto da guerra econômica da China com os Estados Unidos hoje. Se você quiser saber mais sobre essa guerra econômica, o canal do Panamá, fica ligado aqui no canal da gente, segue o canal, certo? Clica aí no sininho para receber as notificações, que daqui pro Enem tem muita aula e a gente ainda vai falar sobre isso. Beleza? Então, ó, a gente também pode classificar de acordo com a forma da foz. A foz, né, é para onde o rio se direciona, é onde o rio se encontra com o mar ou com outro rio. Se esse rio, por exemplo, ele é de planalto, né, onde predomina no Brasil rios de planalto, né, a maioria dos rios do Brasil nascem ali no Planalto Central, na região do Centro-Oeste, que a gente até chama de a caixa d'água do Brasil, né, porque dá origem a muitas nascentes de rios. Né, a gente vai ter o Rio do Planalto e a gente aprendeu que Rio do Planalto tem força, tem corredeira. Então, Rio do Planalto com corredeira, com força, ele sai empurrando tudo que vê pela frente. E aí, quando chega no mar, por exemplo, ele tem contato com a força do mar, só que ele tem tanta, né, água acumulada, ele vem com tanta força que ele vai depositando o sedimento lá para dentro do mar. Então, o que acontece? Foz em estuário é aberta, forma um bocão assim, né? Como aqui, ó, nessa imagem do lado esquerdo, né? Foz em estuário é aberta, se forma normalmente em rios de planalto, porque tem força suficiente para transportar o sedimento para dentro do oceano, que pode até, galera, chegar a 30 quilômetros de distância, dependendo da força do rio, certo? Já a foz, normalmente, ó, normalmente, não é somente, totalmente, apenas, em geografia a gente sempre questiona, não esquece, né? Então, normalmente a gente vai ter, né, rios de planície que não tem muita força, quando chega com o mar, ele faz, oxe, tenho força para isso não, pai, vou depositar o sedimento aqui mesmo. Né? Aí quando ele encontra com o mar, na foz, ele vai depositando o sedimento que ele está trazendo lá de cima do rio.
né? E aí, quando ele deposita esse sedimento na foz, ele vai formando bolsões de areia, ou bancos de areia, que são as ilhas fluviais da foz, como que formam o quê? Um delta. Delta se forma em foz, certo? De normalmente rio de planície. Como no Brasil predomina rio de planalto, no Brasil predomina foz em estuário, aberta, em foz de voz em delta, que forma aí o triângulozinho do delta, né, que a gente chama, devido a essas ilhas fluviais que são planícies. Já o rio Amazonas, nosso grandíssimo, maravilhoso, que além de ter um regime misto, nival e pluvial, sua foz é tanta água. E quando ele chega na foz, ele ainda encontra a foz do rio Araguaia, Tocantins. Isso faz com que ele tenha uma foz mista, tanto formação de ilhas, de delta, como parte aberta. Sim, o rio Amazonas tem uma foz mista, não esquece. Então, ó, além dessas características, drenagem, exorreica, criptorreica, arreica, endorreica, sazonalidade, perene, intermitente, né? A relação do regime, da onde vem a água, a relação do relevo, a forma da foz, a gente sabe que a gente pode dividir o leito do rio. O leito do rio é literalmente por onde o rio passa, por onde o rio escorre. A gente pode dividir o leito maior, o leito médio e o leito menor. A ponta mais alta, que é o leito maior, a nascente, o leito médio, que é a maior parte do rio, e o leito menor, mais baixo, né, o leito baixo do rio, a parte baixa do rio, que é a foz do leito de deságua. E por que eu preciso lembrar disso? Porque o Enem adora relacionar o rio, que é um dos maiores agentes erosivos, né, que a gente tem em temperismo, quebra, transporte, deposição, em relação a essas áreas. É muito comum assim, na nascente predomina a ação de deposição. E aí a gente sabe que está falso. Por quê? Galera, primeiro, em todas as partes do rio, ele vai erodir, transportar e depositar. O Enem, ele cobra o que é principal, o que a gente liga principalmente em relação a essas áreas. Então, por exemplo, no alto curso, na nascente, predomina erosão. No médio curso, no leito, predomina transporte. E na foz, predomina o quê? Deposição, certo? E a gente não esquece, né? Do meio para cima é montante, é morro, é ponto mais alto. Né? Do meio para baixo, certo? É jusante, é onde o rio se junta com outro rio. Tranquilo? Só alegria, então não esquece disso aí. E aí lembra do resuminho do Brasil, né? O Brasil predomina o quê? Ó? Rios caudalosos, muita água, profundo, que circula em grande quantidade. É um país tropical, chove muito, né? Chove, né? Moro, vai. Num país tropical. Então, rios caudalosos, muita água, profundos. Predomina a foz do tipo em estuário, aberta, principalmente para o lado do Oceano Atlântico, porque predomina no Brasil rios de planalto. Os regimes são principalmente o quê? Pluviais. O Brasil predomina regime pluvial, porque não tem neve, não tem gelo. Né? A gente é pobre em lagos. Sim, o Brasil é pobre em lagos. O Brasil basicamente tem lagos de restinga ou residuais, que são lagos litorâneos, que se formam quando o braço de areia separa a quantidade de água do oceano. Predomina a drenagem exorreica, que vai para fora do oceano, Rio de Planalto, tem força para chegar lá. A gente tem até um ditado no Brasil, né? Toda a água corre para o mar. Não adianta subir, não adianta correr, não adianta fugir. Toda a água corre para o mar. E os rios correm principalmente, né, por planaltos e depressões. Então não esquece, viu, galera? Se liga aí no Enem, essa é uma dica que é sempre importante, parece simples, mas o Enem sempre cobra. Obrigado por tudo, obrigado por acompanhar nosso canal, obrigado por assistir nossas aulas, né? Então, ó, agradece, a gente sempre está aqui para agradecer e ajudar vocês a realizar o sonho de entrar em uma universidade. Segue o canal, né? Acompanha a gente aqui, clica no sininho para receber as notificações e até a próxima, galera. Vamos lá, só alegria. Ex-Enem!